Quem é a mãe dele? A pessoa pode pedir isso aí, perguntar. Aí foi Maria, mas Maria não foi mulher de Deus, não. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. E não teve nenhum contato, Maria, com nenhum homem, nem com nenhum Deus, nem com nenhum ser celestial. Foi uma obra direta do Espírito Santo, no interior de Maria. Aí a mente humana não consegue entender, mas a Bíblia fala para nós, a palavra do Pai diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Jesus não era um ser especial, um anjo que Deus tinha lá no céu, uma categoria de anjo, ou um ser, não, nenhum menino que ele preparou para essa missão, não. Jesus era o próprio Deus. A palavra de Deus se fez carne, pessoa humana, Jesus Cristo, que comemoramos no Natal, agora final do ano, o nascimento dele. Não sabemos o dia verdadeiramente, mas não somos radicais, comemoramos. Então Jesus é o próprio Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, mas a mente humana ela não consegue compreender isso. Isso nós compreendemos pelo Espírito de Deus. E o Pedro recebeu essa revelação de Deus, pois também eu te digo, tu és Pedro, versículo 18 agora, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é o homem, a pedra é Cristo, a palavra, não é Pedro a pedra. Sobre esta pedra, a revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembra do que Jesus disse para nós lá atrás, que eu li? Santifica-os na verdade, a tua palavra. Quando Jesus foi tentado, todas as tentações, ele rechaçou, ele resistiu com o quê? Com a palavra de Deus. Então essa é a pedra, é a palavra revelada. Quando você tem a palavra, você vai, por exemplo, eu tenho explicado às pessoas com depressão, pânico, o que você tem que fazer? Com a palavra. Não adianta, eu não quero, não tenho medo, não, isso não vai funcionar. Eu não aceito esse medo, está amaldiçoado, porque Deus não me deu espírito de medo. Quer dizer, você não confessa o que você sente, o que você pensa, mas o que Deus diz. Tem coisa que não chega nem a ser medo, é confusão mental. Eu sempre conto o caso de um testemunho que muitos ouviram aqui de uma senhora, que ela tinha medo, pânico de tomar banho sozinha. Mas por quê, pastor? Na mente dela, ela podia morrer afogada. Mas como é que vai morrer afogada no chuveiro? Mas é confusão na mente, é perturbação na mente. Ela tinha que tomar banho e alguém tinha que ficar na porta. E ela perguntava, fulano, você está aí? Às vezes era a vizinha que tinha que ficar lá quando não tinha ninguém em casa. Ela tomava banho com a porta encostada, ela contou aqui para nós, e ela tinha que conversar com alguém, fulano, você está aí? Fulano, você está aí? Tá, por quê? Ela dizia, pastor, eu tinha medo, o medo que eu podia morrer daquele chuveiro, e ela foi liberta. Então, qualquer pessoa é liberta com a palavra de Deus. Então vem, não, Deus não me deu estar amaldiçoado o que eu penso, o que eu sinto medo, penso medo, ou penso confusão, Deus não me deu espírito de confusão, Deus me deu a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, é com a palavra, a porta do inferno não prevalece contra a palavra de Deus, contra essa pedra, contra a revelação. Aí ele diz mais, e diz, e eu te darei, agora é a nossa mensagem, as chaves do reino dos céus. Ou você não vai ser um estranho no reino dos céus, você tem a chave. Em casa só tem chave quem é de casa. Eu não tenho a chave da sua casa, mas as pessoas da sua casa têm. A senhora tem, o seu marido tem, o senhor tem, a sua esposa tem, seu filho, se vai se tornando um adulto, vai ter a chave, né? Ele tem a chave para entrar em casa, porque ele é de casa. Nós somos dos céus. Nós não temos que nos assustar com as coisas que acontecem. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Sabe o pouco tempo que ele tem, mas nós não temos, porque somos cidadãos do reino dos céus. Que bonito. Então ele está dizendo aqui, e te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Você tem a comunhão com Deus, você tem acesso tremendo. No Mateus ainda, no capítulo 5, ele fala algumas, vamos dizer assim, algumas virtudes da pessoa que é do reino dos céus. Primeiro, 5,3, ele é pobre de espírito. O que é isso? Bem-aventurados, quem? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas como assim, que é o reino dos céus? Pobre. De vez em quando você vê alguém criticando, ou até falando mal, aquele cara é pobre de espírito. Não,
O pobre de espírito é aquele que depende de Deus. Eu contei de um esportista muito famoso, que já é falecido, e ele teve um encontro com Cristo, com Deus. E sempre que ele, nas suas entrevistas, ele falava, né, que do encontro dele com Deus, falava da força que Deus dava para ele. E um cronista esportivo que não crê em Deus, ele falou assim, esses campeões, eles têm uma mania de sempre concederem a uma divindade, né, a capacidade deles, não creem na capacidade deles. Eles sempre falam que foi uma divindade, que é uma divindade. Não, porque ele conhecia Deus, ele era um pobre espírito, sabe que ele era muito capacitado. Se ele não foi o melhor, foi um dos melhores na sua profissão, um dos melhores no seu ramo, né? Dizendo assim, mas ele entendeu que aquela capacidade vinha de Deus, por isso ele era pobre de espírito. Quando o homem começa a achar, entenda bem, que não precisa de Deus, que Deus não está ali, coitado, ele se perdeu. Quem é do reino dos céus, ele sempre depende de Deus. Ele fala, como o próprio Senhor diz, sem mim nada poder fazer, sem Cristo eu não posso fazer nada. Ainda que ele saiba as coisas, ele pede, Deus me dá a bênção, me dá a direção. Quantas vezes você sabe algo, mas na hora não esqueceu? Já viu prova? Você vai prestar concurso, fazer uma prova, você estudou, você conhecia aquilo, mas na hora dá é que você esquece ali o que aconteceu, mas com a bênção de Deus, você tem a memória abençoada. Então o pobre de espírito é esse. Mas ele vai dizer para nós agora, pula um pouquinho, vai ao versículo 10, agora se prepare, por quê? Ele diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha como é que é profundo isso aqui. Nós vamos sofrer perseguição por causa do reino dos céus. Repetindo, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é porque fez algo errado. Eu faço algo errado, aí você vai, entenda, comunica às autoridades na igreja, comunica às autoridades fora, diz assim, isso é o diabo, o pessoal que está me perseguindo. Não, são meus erros. Eu tenho que me acertar. Eu tenho que, entenda bem, colocar minha casa em ordem. Não é isso que ele está dizendo aqui para nós. É quando você não fez nada. É aquilo que eu falei no início, sem causa alguma, não fiz nada para aquela pessoa, ela me percebe, por causa da justiça, porque eu pratico a palavra de Deus, né? É como alguém diz, você é metida a besta, você é metida certinho, quer fazer tudo certinho. Não, eu não quero fazer tudo certinho, eu quero fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Aí você vai sofrer perseguição, mas fica tranquilo que o Senhor estará contigo e não abandonará você de maneira alguma. Ainda desse entendimento, agora, quem é do reino dos céus faz a vontade de Deus. Mateus 7, 21, esse eu não dei no outro não. Ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, repito, não é apenas escatológico, é para hoje também. Toda pessoa, entenda bem, que quer fazer a vontade de Deus, esse é cidadão do reino dos céus. Ele não está ali para cumprir a vontade dele. Ele vai orar, Deus, essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me prejudicou, essa pessoa me deu um prejuízo, mas o Senhor quer que ela seja salva. Deus, a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo. Então eu tenho vontade que essa pessoa salve também. Você faz a vontade de Deus. Até como homem você poderia ter uma vontade de fazer outra coisa, até falar algumas coisas, mas você vence a você mesmo, vence a sua vontade, como Jesus diz, Pai, não seja feita a minha vontade, mas... Lembra na oração do Getsemane? Por quê? Porque ele estava ali para cumprir o reino dos céus. Ele estava ali como cidadão do reino dos céus. Seja cidadão do reino dos céus. Faça a vontade de Deus, cumpra a palavra, ande na palavra e você verá a glória de Deus.